Olá, queridos! Muito obrigado por você hoje aqui de novo com a gente no Divã, né? E hoje, no Você no Divã, nós temos uma pessoinha muito especial, né? Semana que vem é uma semana muito diferenciada e ela vai estar falando sobre essa semana. E a nossa convidada de hoje, deixa eu pegar aqui, que tem muita coisa para falar, né? A pessoa que não ia gravar tudo, porque a moça é muito qualificada. Deixa eu achá-la. Vamos lá, então. Nome da pessoinha linda, Luciane Dias Teixeira. Ela é assistente social, educadora parental, pós-graduada em serviço social na educação, gestão e orientação escolar, educação parental e inteligência emocional. Especialista em famílias. Bem-vinda, Lu, querida. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Realmente, creio que é muito importante a tua fala hoje, justamente porque a semana que vem é uma semana muito importante, né, querida? Vamos começar por aí? Vamos lá, então. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, tá? Com certeza é um momento muito especial para mim, né? Sou nova ainda aqui nas redes sociais, mas vamos lá. O que eu puder compartilhar, que eu puder levar de informação, né? Sempre muito importante. E como você. Ontem, Luzinha, a gente falava na entrevista que nós gravamos da importância, né, da gente quebrar as algemas, enfim, as amarras, né, para que o conhecimento venha. Né? É muito importante isso aí. Se a gente atravessa os problemas e busca conhecimento, a gente cresce e ajuda outras pessoas a crescerem, né? Então é muito importante realmente a tua presença aqui, exatamente por isso, porque eu creio que muitas mãezinhas vão estar assistindo, muitas mãezinhas vão poder ser alertadas, né? E, quiçá, até descobrirem alguns sinais nos seus filhos, né? Porque o nosso programa aqui se entende preventivo, né? Com certeza. Então, assim, eu acredito que o conhecimento, né, é uma quebra de paradigmas. A gente está aqui para construir uma inclusão, uma inclusão eficaz. E para isso a gente precisa de conhecimento e disseminar a sementinha do conhecimento para toda a comunidade, para todas as pessoas, É né? Então, isso. como você já falou no início, a semana que vem, do dia 21 ao dia 28, a gente tem aí a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, né? Que é um tema onde a gente fortalece, né, e busca conscientizar cada vez mais pessoas. E esse ano o tema ainda ele é propício para isso, porque é conectar e somar para construir uma inclusão, né? Ó, nós conectando aqui. Através, então, de trabalhos como esse que você faz, né, de dar oportunidade a profissionais de levar conhecimento às famílias, e isso é muito importante, porque a gente tem muitas famílias que não sabem ler, não sabem escrever, então é através das redes sociais, de lives, né, desses podcasts, dessas entrevistas, que a gente leva o conhecimento a elas. Eles Então, têm uma é chance, né, de aprender um pouco, né, Amanda? e a aprender. E é muito importante esse trabalho que você faz. Quero te parabenizar, né? E que sigas fazendo sempre, porque tenho certeza que vai levar e vai fortalecer muitas famílias através desse teu trabalho. Ai, que bom, querida, que bom. A gente realmente tem essa intenção, sabe? De estar mesmo fazendo essa conexão, né? Para estar alertando as pessoas, né? E tem tanto para a gente aprender e tanto a gente tem que passar para os outros e tem ainda muito mais pessoas necessitando desse conhecimento, né? Então, assim, quando eu convido, e eu só tenho convidado, assim, é, pessoas realmente muito especiais, sabe, Lúcia? Te coloco nesse grupo, assim, porque eu acho teu trabalho lindo, né? Eu fiz serviço social, sabia? Não Eu cheguei a também. terminar, mas Que a minha legal. primeira faculdade foi serviço social. Aí eu casei, né? Fui embora para outro estado e acabei deixando, e aí fiz outra faculdade aqui no Sul, enfim. Mas eu amo muito serviço social, acho uma profissão maravilhosa e que, nossa, chega lá dentro do coração da família mesmo, descobre lá, né, os seus problemas e resolve muitos deles, né? Isso é muito lindo, muito lindo. E tu, então, assim, se especializando na educação, né, Lu? É, E ali trabalhando.
né, com os nossos amados lá na APAE, né? A Lu trabalha Exatamente. na APAE, aqui de Pato Branco, né? Pato Branco existe, se você não sabe. Tem muita gente que me pergunta, essa cidade existe? Existe. Nós fomos colocados no mapa pela Bozena, né? Mas tudo bem. Sim. Apareceu o Pato Branco através dela, né? É. E, eu acredito assim, ó, eu acredito que o serviço social me escolheu, nem fui eu que escolhi ele, né? Porque eu acredito que através das nossas vivências, da nossa vida, a gente acaba sendo escolhida pela profissão para a gente poder levar conhecimento e transformar vidas, né? E então eu me capacitei na formação de famílias, em especialização em famílias, porque eu acredito que tudo começa ali. Tudo começa É na base verdade. familiar, né? Então Uma a gente família desestruturada, né? A tendência é que essa permanência de desestruturação vá adiante, né? Filhos e netos, enfim, porque sempre tem aquela raiz, né? Se não como tratada com inteligência emocional. com certeza Tá a vendo? família A moça é muito capacitada, gente. Eu falei, tá pensando que. a Vamos gente lá, meu precisa. amor. Se a gente for falar, né, de deficiências, são muitas, né? Mas a Várias. gente hoje queria, assim, dar uma. Você até pode, né, depois falar das outras e colocar, né, enfim, deficiências físicas, visuais, auditivas, enfim. Mas nós temos um grupo, né, de pessoas aqui, de mães atípicas, né, Uhum. que tem lutado muito, né? E a Lu também tem acompanhado bastante com esse lindo trabalho que ela realiza lá na PAI e fora da PAI, né, Lu? E então vamos hoje falar, queridos, sobre o autismo. O autismo, né, que é um transtorno do espectro Hum. autista, né, que é o TEA. Né? Isso, é. Então é bom a gente falar, né, Lu, assim, porque às vezes a pessoa ouve, ai, Té, mãe atípica, o que estão falando do quê, né? Que salada é essa, né, amada? Então, fala aí um pouquinho pra gente, e depois a gente pode até falar um pouquinho dos sinais também, tá bom? Uhum. Bora. Então, então, vamos lá, né? Então, a mãe atípica, ela é uma mãe que tem um filho especial, né? Ela teve, que foi dada essa nomenclatura para uma mãe que tem um filho especial, né? Então, sendo ele qual deficiência ele tiver, ela se encaixa dentro da mãe atípica. E hoje, então, a gente vai falar um pouco mais sobre o autismo, onde é o que a gente está trabalhando, está vivenciando mais hoje, né? No nosso dia a dia e nos grupos que a gente participa, né? Tanto você quanto eu, através das ONGs que a gente auxilia, são muitas mães, são muitas demandas que têm, né, nos trazido hoje esse espectro, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, onde ele causa, né, as dificuldades na interação social, na comunicação, né, na interação. Então, o que acontece? Muitas crianças hoje estão tendo esse diagnóstico. E a prevalência hoje é de cada 36 crianças nascidas, uma nascer dentro do espectro autista. Então, a gente vai ter um número aí muito crescente ainda. E a gente precisa se preparar para isso, né? E Lu, deixa eu te cortar um pouquinho. Eu moro há 33 anos aqui, né? E nós tínhamos um autista conhecido na cidade, vamos dizer assim, filho de um amigo nosso, um adulto hoje, né? E na época ele era, acredito que muitas pessoas ainda hoje pensam assim, mas na época ele era visto assim como, tem um problema mental, não sabia o que era, então era, né, ele entrava, tomava café com as pessoas, mas ele não interagia com ninguém, Uhum, exatamente como você falou, né? A uhum, interação não existe. Aí uhum. ele entrava, escritórios, lojas, o que fosse, passeava, assoviava, tomava o cafezinho dele e saía, né? Às vezes ele até comia alguma coisa e todo mundo gostava muito, né, desse amado. Não vou falar o nome dele para não expor, né? Mas é um amado que todo mundo sempre gostou muito aqui na cidade. Por que que eu falei dele? Porque o que a gente vê hoje eu acredito que seja, né, Lu, o crescimento do conhecimento, né, fez com que muito mais crianças fossem diagnosticadas, né? E hoje a gente vê assim famílias com um, dois, com três autistas, né? Coisa que a gente não via um tempo atrás.
Com né, Lu? certeza. Então, tipo, a gente vê no grupo hoje lá diversas mães, mais mães chegando e chegando, né? Eu tenho uma pessoa da família que identificou um dos filhos como autista agora, tem acho que uns 2 meses, e está fazendo exame nos outros 2 Para filhos. saber. Então, assim, é muito alto o número, realmente, como tu Uhum. falou, 36-1, né? É muito alto. Eu acredito mesmo que esse número crescente tem a ver com a educação, com o conhecimento, com essa busca, né, dos profissionais em estarem buscando mesmo, né, saber, conhecer mais sobre aquilo para ter um atendimento melhor. Inclusive, a gente vê aí as terapias, né, ainda Uhum. em falha, ainda em falta, mas Uhum. crescendo, coisas que não tinham, né, Lu? Com certeza, porque antes não se tinha diagnósticos, não eram feitos diagnósticos. A criança tinha algum atraso, quando for o tempo dela, ela vai alcançar o que precisa, tá no tempo Aí dela. ficavam sem falar, né? Tava assim, tá lá, aí tu perguntava pra avó, o fulano era assim, sim, o pai dele era assim, a mãe era assim, não dá bola que na hora certa vai começar. Então a gente deixava passar, né? E hoje a gente já faz uma avaliação mais minuciosa, né? Na infância já vai se percebendo esses traços e se consegue alcançar e desenvolver mais as crianças. E quando você faz hoje uma avaliação de uma criança, muitas vezes a gente descobre que um dos pais também está dentro do espectro autista. Entende? Porque a gente não se percebia antes. Antes deixava passar, né? A criança, vamos dizer assim, a gente passando lá dos 40 anos, né? Não vamos falar a idade, mas passando dessa faixa Um etária, pouquinho só, né? a gente ia e aprendia na marra. O pai e a mãe ensinava na marra, vai aprender e vai fazer. A gente foi, né? Hoje não é dessa forma. Hoje a gente consegue, graças a Deus, né, fazer umas avaliações mais detalhadas, perceber esses traços das crianças já na primeira infância faz toda a diferença para o desenvolvimento da criança, Diagnóstico né? precoce, né? Com certeza, para Por que ela isso que receba você as é importante intervenções. estar aqui, meu amor. Já pensou, mamãezinha está nos assistindo, aí tu fala e a mãe se liga, opa, né? É muito lindo isso, meu Com Deus. certeza. E Fica algo. o que que a gente sempre pede para as mães, né, com os bebês? Vamos começar lá nos bebês, para que elas acompanhem os marcos de desenvolvimento. Tem na internet, tem na carteira de vacinação, os marcos de desenvolvimento. Vamos seguir eles ali. O que que é esperado para cada faixa etária? Viu que o seu filho não faz alguma delas? Opa, um sinal de alerta, vamos ver, né? Na hora da amamentação, o contato visual entre mãe e filho é muito importante, né? Ver que o filho não tá fazendo esse contato visual, não está prestando atenção na mãe, né? Não está criando vínculo, opa, vamos ligar o sinal de alerta. Não fica esperando depois, né? Quando chegar no tempo dele. Não existe essa de cada criança tem o seu tempo. A gente precisa prestar atenção no agora, né? Para que lá na frente depois não crie mais prejuízo. Então, a gente precisa o quê? Dar atenção e buscar. Tá na escola. O professor falou para a mãe, estou percebendo que ele não está interagindo com os colegas, eu estou percebendo que ele não está aprendendo, não está desenvolvendo aprendizagem, né? Eu chamo, ele não me atende. Então, quem sabe se você levar ele para fazer uma avaliação, né? Não vamos esperar mais tempo. Converse com a Isso é pediatra. muito importante, né, Lu? O profissional, tanto da educação quanto da saúde, estarem alertas, estarem atentos, né? Porque o certo seria que a criança, né, a mãezinha levasse, pelo menos no primeiro ano, né? Pelo menos no primeiro ano, para fazer ali a puericultura, né? Quer dizer, o enfermeiro que deveria fazer isso, já ter essa noção, né? Já buscar, né? Simples, esse contato visual que tu falou é algo muito característico. Né? Com certeza. Se ali no exame da criança, nas medições, já percebe isso, já faz um alerta, né? Ou anota, espera no próximo mês, na outra consultinha ali, para ver se a criança, né, melhorou alguma coisa ou não, aí encaminha, né? Com E certeza. assim mesmo as profissionais das creches, né, que recebem também os bebês pequenininhos, né? É muito importante essa gama toda de profissionais e muitos na escola, né? Essas crianças que eu te falei mesmo, eles estão em fase escolar, né? Sim, Um com 11 anos foi diagnosticado agora. Uma criança que imagina. poderia ter sido diagnosticada lá com 2 anos, né? Uhum. Então, a mãe não se apercebe, né?
Aí não foi para a creche, aí foi para a escola, aí na escola eles ficam taxando as crianças, né? Uhum. E aí ó, descobre só quando já está bem mais velhinho, né? Não velhinho, mas 11 anos, já está Sim, numa idade que já poderia ter tido várias terapias, já poderia ter com acrescentado certeza. muito nessa criança, né, amada? Com certeza, porque assim, ó, do 0 aos 7 anos, a gente tem todo o desenvolvimento cerebral da criança, que é o período de neuroplasticidade, onde eles aprendem, onde desenvolvem, né? Então, é o período onde a gente tem que dar intensividade nesse acompanhamento de intervenção precoce para que ele desenvolva, para que ele não perca habilidades. Porque assim como a gente tem o aprendizado, a gente também tem as podas neurais, onde eles apagam aquilo e realmente não desenvolvem aquela habilidade, né? Então a gente precisa o quê? Que seja dada essa atenção na primeira infância, né? Depois meu filho não desenvolve? Desenvolve, mas é mais lento o processo, né? Então, quanto antes a gente fizer, melhor. Então, muitas vezes a mãe até percebe, né, que o filho apresenta alguma defasagem em alguma área, mas ela, às vezes, por medo de ir buscar e de receber uma resposta, se fecha, né? Então, o que que a gente... Infelizmente, tem mães também, me perdoe, deu uma de Faustão agora, de cortei. Mas tem mães que não aceitam, né? Assim como em outros diagnósticos, tem mães que não, e pais, né? Enfim, que não aceitam o diagnóstico e assim não buscam o apoio, né? Para a criança, né? Com terapias, isso é bem difícil também, né? Com certeza, é assim, ó, esse momento faz parte, tá? Esse momento do luto faz parte de todo o processo. E ele precisa Negação. passar por esse processo. É necessário que o pai e a mãe passem por esse processo de luto para quê? Para que eles possam parar e recomeçar. A gente vai pegar o filho idealizado e o filho real, né? E dali a gente vai partir para uma nova história, né? Eu sempre digo assim, o autismo ele não é o fim, ele é o início de uma nova história. E a gente está aqui junto para crescer com essas mães, pegar realmente na mão e direcionar de uma nova forma, né? Eu vim de E azul, ó. eu não tô de azul, não dava de azul hoje. Por acaso, foi na hora que eu pensei, opa! Bom, o símbolo não pode ser mais só azul, porque não é só meninos, a prevalência Agora maior é em tudo meninos é coloridinho, meninas, né? então Não, vamos no azul ó, sem e rosa. combinar, nós viemos certinho. No azul e rosa. Então é muito importante, né, que as mães se abram nesse caminho, que elas não tenham medo, né, que busquem profissionais capacitados para direcioná-las, né, para segurar na mão e caminhar junto. Não é fácil, nenhuma deficiência é fácil, né? E o autismo é o autismo, não tem autismo, tem os níveis, né? Mas quando a gente se fala em autismo, ele não é fácil em nenhum dos níveis de suporte, né? Porque a gente escuta assim, é autismo leve, é fácil. Fácil para quem? Para quem não vive aquela realidade, Para né? quem não tá o dia a dia ali, né? Para quem não está o dia a dia. Então, e isso é muito importante, a gente levar esse conhecimento para essas mães, para que elas não tenham medo, para que elas vão atrás de saber o que está acontecendo, que o filho dela não está aprendendo, para começar a intervenção o quanto antes, né? Buscar, não ficar parado. E fortalecer essa família, fortalecer a rede de apoio dela, porque assim como a gente tem famílias que se fortalecem, a gente tem aquelas famílias que se separam, onde as mães ficam sozinhas, né, com uma sobrecarga ainda maior. Então a gente precisa o quê? Quando receber um diagnóstico, quando receber um laudo, tem dúvida, pai, tem dúvida, mãe, vamos juntos ao consultório médico, vamos juntos buscar essa informação, né, para que juntos possamos crescer e aprender e desenvolver o nosso filho, porque o filho pode até pai e mãe separar, mas o filho é para toda a vida. E o filho é do pai e da mãe. Pai e mãe separa, filho não separa, né? As responsabilidades que a gente tem como pai e mãe, elas vão continuar. Então é preciso que a gente É. esteja fortalecido. Então, Lu, e infelizmente a gente vê nesse meio, né, de mães atípicas, de autistas, muitas mães solo, né? Muitos Muito, pais que abandonam, né? Infelizmente. muito. Claro que tem, né? Em crianças com síndrome de Down também tem esse abandono, né? Mas
como a gente vê isso no autismo, né? É Uhum. uma judiação com essas mães, né? Porque a gente que conhece de pertinho ali vê todo o sofrimento, o cansaço. Não que a gente queira, né, dizer que o autismo é um horror, não. Mas é uma batalha, né? A mãe busca hoje, né? Muitas coisas. Eu até peguei um negócio aqui. Deixa eu falar. Deixa eu buscar. Uhum. Que são coisas que a gente ouve, com certeza, né? Como que as pessoas enxergam a maternidade atípica, Atípica. né? Então, para levar o filho na terapia, né? Aí as mães têm que lutar para conseguir a terapia, né? Se nós for falar de cada itemzinho, a gente vai usa hoje mais 3 É. entrevistas. Mas até para as terapias, né? São poucos profissionais no SUS para atender essa grande demanda, né? O que a criança sempre, toda criança dentro do espectro autista, independente do nível do suporte dela, ela precisa fazer essas terapias para que ela desenvolva e não perca habilidades. Terapias de forma certa, né? Com uma avaliação bem detalhada, Importante. para saber qual é a área que está em defasagem e desenvolver aquela criança naquela área. E fazer o trabalho em conjunto com a família e com a escola. Né? A tríade do sucesso é a família, escola e terapia. Todos têm que trabalhar no mesmo contexto para que a criança se desenvolva de melhor forma. Caso contrário, em algum ponto essa criança vai cair em defasagem se a gente não trabalhar em conjunto. Né? Então a gente precisa trabalhar em conjunto. E o que às vezes causa mais estresse, né, nas mães e nas famílias é por não saber muitas vezes como dar continuidade em casa nesses atendimentos. Como eu posso interagir com meu filho? Como eu posso brincar com o meu filho, né? Porque a gente acha assim, brincar com a criança é fácil. Muitas famílias não sabem como brincar com seu filho, né? Não sabe, o pai não sabe como que vai sentar de frente, como que vai brincar, como que vai interagir, para que naquela conduta ali da vida diária, naqueles momentos de lazer, num passeio, eu possa desenvolver alguma habilidade nova no meu filho. Eu posso estar passeando na rua e ensinar para ele o que é uma árvore, o que é a cor, né? As cores, os passarinhos. A gente pode desenvolver em todos os ambientes as habilidades das crianças. Não quer dizer que eu tenha que parar o que eu estou fazendo para ir lá desenvolver o meu filho. Né? Não, a gente quer que as famílias estejam preparadas para, em todos os ambientes, em todos os contextos, Seja elas algo consigam comum, né? Do interagir dia a com os dia. filhos. Isso. E as mães, principalmente as mães solo, elas têm muito mais estresse parental. Por quê? Porque elas não têm com quem contar. Então, além de muitas vezes elas têm que fazer todo esse processo de reorganização do filho em casa, de montar rotina, de fazer o desenvolvimento dele, leva para a escola, muitas trabalham fora, né? Então, acaba que é muita coisa e elas acabam tendo ali um estresse emocional muito grande, né? E É. muitas vezes precisam também ir fazer uma terapia, precisam de tomar uma medicação, né? Porque não dão conta. Não dão conta. Tem estudos, né, que mostram que o estresse de uma mãe de uma criança com autismo é comparado a um soldado na guerra, de tão sobrecarregado que ele é, né? Porque muitas vezes acontece isso, elas não têm com quem contar, é só elas e elas, E é principalmente as mães real solos. isso, né, Lu? Porque a gente não precisa nem dizer que é uma luta diária, é uma guerra diária mesmo, né? Para ir Uma atrás de batalha. terapia, ir atrás de médico, ir atrás de laudo, né? Ir atrás de BPC, que nós vamos falar daqui um pouquinho, né? É muito Sim, difícil, queridas. Ir atrás do é, alimento, muitas vezes, né? com São mães certeza. carentes, enfim. Deixa eu te É. pedir outra coisa aqui, Luzinho. Ouvir que autismo está na moda é difícil para as mães, né? Isso é o ó. Isso é o ó. E muitas. Hoje eu ainda escutei isso de uma pessoa na rua, Bah, sabe? Então, não é isso, gente, sabe? Tudo. As pessoas estão dizendo, até dizem assim, ó, estão achando defeito nas crianças que não tem. Sabe? Então, isso é o fim do mundo. E para uma mãe escutar isso, ou escutar aquela, não tem cara de autista essa criança. Ó, né? Não.
aprenda a ter empatia, aprenda a conhecer, vá buscar informação antes de você falar, para que você possa, em vez de julgar aquela mãe, acolher ela e ajudar ela no que ela precisa, né? Tu sabe do que eu sou a mãe atípica, né? É, não Aliás, eu sabia. sou uma mãe atípica e eu sou problema. Eu sou TDAH, né? Uhum. E não diagnosticada. Eu me diagnostiquei. Eu já fiz esse diagnóstico também. E eu tenho 3 filhos, sabe? E um filho em especial, ele sofreu muito na escola, com as taxações. Com as taxações. Porque ele era, assim, mega inteligente. Mega inteligente. É, até hoje. Mega inteligente, sabe? Ele começou a ler com 3 anos e meio. Nossa. A gente pegou ele num jornal, lendo o jornal, e daí ele pegou um papelzinho e escreveu um bilhete para a amiguinha. Pensa, 3 anos e meio Uhum. que tinha. E daí o que aconteceu? Ele foi para a escola, ele estudou tudo na turminha, era jardim, acho que era jardim 1, se eu não me engano, ele fez o jardim 1 já lendo, né? E quando foi para passar para o jardim 2, ele não pôde passar porque ele não tinha idade. Como é que não viram isso no início, né? Sim. Aí todos os amigos, olha o trauma da criança, todos os amigos, inclusive os que não sabiam ler, passaram para outra turma e ele teve que permanecer. Nossa. Então, sabe, umas coisas assim. E na época a Uhum. gente não tinha grana para pôr numa outra escola que aceitasse, sabe? Então foi bem. Eu sofri muito, sofri pra caramba com a escola depois, né? É, com essa taxação, entendeu? Porque uma vez a coordenadora da biblioteca me chamou e ela falou assim: teu filho é impressionante. Eu nunca vi uma criança ler tantos livros. E daí ela me mostrou a marcação, sabe, de livros que ele já tinha lido lá na biblioteca. E era impressionante, eu mesma fiquei impressionada, sabe? Sim. Mas ele até buscava a biblioteca por conta de problemas assim com a escola e os colegas ali, sabe? E ele gostava de usar cabelinho comprido, então, nossa, ele foi muito taxado, né? E era um menino super inteligente, mas é aquela coisa da distração, né? Que TDAH tem, né? Muita. Tem. Sim. E uma coisa Ele muito. sofreu bastante. Aí, mais 2 filhas com o mesmo problema, adultos, os 3 agora, né? E 2 medicam. Só 2 que um toma Ritalina e o outro toma Venvance. Uhum. E é muito importante isso que você trouxe agora para a gente falar para as mães, né? Que o autismo em si, ele não tem um remédio, porque ele não é uma doença, então ele não tem uma cura, né? Mas as comorbidades associadas ao autismo, né? Ou um TDAH, ou um TOD, né? Ou qualquer outra comorbidade que venha aparecer junto, ele precisa, sim, muitas vezes, de ser tratado com uma medicação, essa comorbidade. Então, quando o médico disser, mãe, vamos tentar usar essa medicação para ver se a gente melhora, né, a concentração dele na escola, né, porque a criança com TDAH, ela é uma criança hiperativa, ela não foca. Se a gente não tiver Vamos uma só falar, né? Transtorno de déficit de atenção medicação e hiperatividade, de né? hiperatividade. TDAH. Para quem está nos assistindo, né? Então, o que acontece? Então, ele precisa ter essa medicação para que a criança realmente consiga desenvolver a aprendizagem com mais qualidade, porque senão ela não consegue ficar, né? É, E a gente tem muita restrição por parte dessa parte de medicação, porque as mães são inseguras, né? Então, que os médicos expliquem de uma forma, né, mais detalhada para a mãe, né, a necessidade daquela criança tomar aquela medicação e que, se for necessário, mãe, não se preocupe, é porque é para melhorar o desenvolvimento do teu filho. E a gente precisa começar agora, para quem sabe lá na frente ele não precisar tomar mais, né? Quem sabe lá na frente consiga diminuir a dosagem e ele vai acostumando, vá melhorando o desenvolvimento dele, até que consiga ir ao pouquinho lá, né? Diminuindo, até que um dia a criança não precise mais tomar nenhuma medicação, né? Mas que nesse início muitas vezes é necessário tomar e junto, né? Com o acompanhamento do terapeuta.
e que hoje aqui na cidade a gente ainda tem muita defasagem porque a gente não tem profissionais qualificados, né? Terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo tá escasso. Tem É. muita demanda para pouco TO profissional, sempre foi difícil o impacto, né? né? Então, mas acredito que não é nem só aqui em Pato Branco, é na região, porque esses dias me ligou uma moça lá de Chapecó pedindo se tinha terapeuta ocupacional aqui na cidade. Então, a defasagem tá grande mesmo e em todos os lugares, porque é um curso que é uma área que é nova, né? Muitas pessoas não sabiam o que era, então nem pensavam em fazer essa formação. Hoje tem muita gente buscando formação, mas também só tem formação à distância, não tem formação presencial, né? É, a Aqui, minha por filha exemplo, queria não fazer, quando fez, né, o segundo grau, ela tinha vontade de fazer TO, mas era só em Curitiba. é. Aí é longe para te deslocar, né? Fono É, também. Nossa, fono de algo não tem também, né? E é muito importante para a fala das crianças, para a comunicação, né? E quanto antes, melhor, para que ele desenvolva mais rápido, né? Mas assim, ó, ah, os pais que conseguem, né, fazer o pagamento, claro, das terapias, que conseguem levar os seus filhos, que levem, que façam, não consegue fazer o necessário que precisa, faz o menos, mas faça, né? Ou se não, em casa mesmo, começa a estimular. E os que não conseguem levar, que estão em fila de espera, né? Que infelizmente tem essas filas de espera para que as crianças sejam atendidas e por mais que estejam conseguindo profissionais, é tanto que as horas de trabalho que a gente tem são poucas para grande demanda, né? Os profissionais geralmente trabalham 20 horas, 30 horas, é pouco tempo para a gente poder para fazer um atender, atendimento né? de qualidade, né? Então, Porque é, eu queria só que tu colocasse, assim, Lu, é, as terapias, né? Então, é importante a fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional, nós temos a ecoterapia, terapia, o psicólogo, né? Para fazer terapia, a terapia comportamental é muito importante também, né? São as terapias que mais se faz. Hoje a gente tem aí os ATs que estão fazendo atendimento, né? Que são os assistentes terapêuticos que estão fazendo atendimento também, né? Que esses dão um suporte muito grande, mas eles precisam sim estar bem qualificados para desenvolver também um trabalho, né? A maioria deles usam, então, a terapia ABA, que é a ciência, né, a análise do comportamento aplicado, é a única ciência comprovada com eficácia para o desenvolvimento de crianças dentro do espectro autista, né? E hoje muitas pessoas estão se capacitando, né, para desenvolver os treinamentos, o desenvolvimento das crianças através da ciência ABA, né? Claro, sabendo-se que todo desenvolvimento tem que ser desenvolvido por um analista do comportamento, né? Ele tem que ter um mentor, tem que ter esse suporte, tem que ter essa supervisão para que seja feito de forma mais assertiva, né? Tem que ter mensuração através de gráficos, tem que ter um início ali, o que que eu espero para aquela criança, qual é o objetivo que eu quero alcançar para aquela criança, né? E precisa ser feito isso, e a família precisa ser feito, saber para poder acompanhar. Eu, com o terapeuta, a gente vai estipular para a criança nessa semana que ela precisa, né, nessa primeira parte, ela precisa aprender a apontar. Aprender a apontar para o copo de água, né? Então, a família tem que saber qual é o objetivo proposto naquela terapia por faz um aquele trabalho profissional, conjunto, né, naquela para poder, semana. dar continuidade. Alcançou aquela habilidade ali naquele tempo que foi proposto, podemos partir para a próxima habilidade que a gente vai construir com aquela criança. Assim a gente vai se construindo dia após dia, né? Porque não é de uma hora para outra. Tem crianças que aprendem em 2, 3 dias, tem crianças que levam um mês trabalhando-se a mesma habilidade ali para poder desenvolver. Muitas vezes consegue, muitas vezes não consegue, né? E Então, os ganhos dão tanta alegria, né? nossa, Eu tenho uma criança em especial que eu acompanho desde que ele era pequenininho, né? Ele está com 11 anos hoje. E ele agora, escrevendo algumas letrinhas, sabe? Ele aprendeu a dizer uma ou outra palavra. Nossa, eu fiquei muito feliz, porque a gente não via assim um ganho, um crescimento, sabe? E a escola nossa fez uma diferença enorme para ele, enorme mesmo.
Um sorriso que você ganhe de uma criança que não faz contato visual, que às vezes tu chama, chama, ele não te olha, aí quando você chama do nada e ele te olha e sorri, nossa, não tem É. preço, Eu né? tenho um negócio que aconteceu, eu ensinei ele a assoviar, né? Um dia brincando lá, enfim. E eu fiquei 6 meses sem vê-lo, né? E quando eu fui lá, eu estava com meu esposo doente. E quando eu voltei lá, fui comprar alguma coisa da mãe, que a mãe faz algumas coisas para vender, né? E eu fui lá pegar, e ela tinha feito uma cerca, assim, né, para proteção. E eu cheguei, assim, por cima da cerca, ele estava numa piscininha de plástico, assim, e eu comecei a chamar ele, né, brincar com ele. Ele me olhou, assim, sabe? Parece que ele foi um profundo, assim, sabe? Me Fui olhou, buscar. assim, parece que ele viajou. Uhum. Aí fez o biquinho e começou a assoviar. Ai, eu quase chorei, menina, porque, Sim. nossa, 6 meses, sabe? Coisa Uhum. mais linda. Aí eu fiquei muito feliz. Então, eu imagino assim as mães, né, com esses ganhos. Lu, amada, a gente tem muita coisa para falar. Eu tô assustada aqui porque está no fim do nosso horário já, né? E eu queria muito falar das outras coisas, mas eu vou citar, Lu, se tu quiser comentar sobre alguma, né? Então, as mães precisam lidar com a exclusão e o isolamento. Elas têm que, como tu falasse agora, procurar profissionais qualificados, Sim, entender sobre questões sensoriais, sim, tratar a seletividade alimentar, alimentar, que é uma das coisas características, muito sim. característica, né, querida? Cuidar da casa, tem que ser chamada de barraqueira. Muitas Infelizmente, vezes, né? é, Muitas vezes elas só conseguem se fizer um o barraco, direito, né? Que o direito delas seja exercido quando elas, né, fazem prende um o barraco. grito. E tem que prender o Infelizmente. grito mesmo. Elas têm que brigar com o INSS, Sim. eu acho que o nosso último assunto vai ter que ser esse, infelizmente, e denunciar a discriminação, que isso eu acho que é uma coisa muito importante, as mães não podem mais sofrer com Ficar isso, lá. né? Não podem ficar lá, elas têm Não que falar. podem calar, Hum, se estressar com o plano de saúde, as poucas que tem, com né? certeza. Enfim, muitas se decepcionam com a escola, né? Ah, precisa ter um auxiliar e não tem o auxiliar, e daí coloca uma querida de uma professorinha lá que está estudando para ir lá Sem ajudar. A preparo, menina não sabe nada, nada. tem até boa vontade, mas não tem qualificação nenhuma para Não. estar, né? É bem difícil isso tudo, né, Lu? É, a gente precisa fazer treinamento de professor auxiliar, né? Para que essas crianças tenham esse apoio na sala de aula de forma assertiva. Não adianta colocar uma menina lá que não está preparada, porque me causa dois problemas. Ou a menina vai desistir de ser professora, ela não vai querer ser mais professora, ela vai desistir, né? E a criança Ou então não ela vai vai ficar incomodando a professora. O que que eu faço? E agora? não vai aprender, não vai desenvolver nada, E né? a criança sofre também, né? Porque Sofre muito mais, né? E atender que o apoio na sala de aula, ele só vai auxiliar. Quem vai desenvolver todo o trabalho com a criança é a professora regente. O apoio só vai auxiliar, né? Se precisar dar um direcionamento mais direto ali para a criança, aí ela vai ali e faz. Precisar levar no banheiro. É uma criança que não fica muito tempo no contexto de sala de aula, ela precisa sair dali um pouquinho, dar uma volta, depois voltar, né? Mas o trabalho em si realizado, quem faz é a professora regente. anotei uma coisa aqui para não esquecer. Acho que vamos falar já, e daí a gente fala do BPC para terminar. Uhum. As estereotipias. Eu acho que isso era uma coisa interessante da gente falar para aquelas mãezinhas que ainda estão, né, em fase diagnóstica, assim, para ser alertadas mesmo, né, através da gente. Cada criança ela apresenta uma estereotipia diferente, né? Tem os flaps, que é o balançar das mãos. Tem criança que fica rodando o tempo todo, caminhando, 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 caminhando de um lado para o outro, caminha na ponta dos pés, né? Então, o balançar para frente e para trás. Mas esse balançar para frente e para trás é uma estereotipia de autorregulação também. Quando a pessoa não consegue ficar muito Equilíbrio, tempo no né? mesmo ambiente, ela vai se autoequilibrar dessa forma, né? Você acompanhou uma reunião que a gente teve, né, na Câmara de Vereadores há dias atrás, de uma aluna, Sim. nossa,
que apresentou um comportamento totalmente diferente do que é. Por quê? Por ela estar num ambiente que não é o dela, num ambiente que ela não Pessoas conhece, com pessoas diferentes, né? diferentes, né? Então ela não conseguia parar, ela não conseguia ficar ali, ela se mexia, ela rodava o tempo todo, né? E isso é Foi natural muito importante dele. a presença dela lá, Foi, sabia? Eu acho foi. que foi, assim, excelente. Sim, e muitas vezes o que que acontece? Muitas vezes as mães têm vergonha disso e não saem com os filhos porque eles fazem isso, sabia? Então, o que a gente. Sim, se eu levar ele em tal lugar, ele vai apresentar tal comportamento. Então, mães, não tenham vergonha, isso é deles, natural deles, é uma autorregulação deles, e eles não vão deixar de fazer isso, não. Vai diminuir, às vezes vai diminuindo aos pouquinhos, né? Tem umas, ou eles mudam, às vezes fazem o flap com as mãos, às vezes eles querem ficar balançando a cabeça, sabe? Então depende muito de criança para criança. Não tem uma, não é uma estereotipia só, né? A gente tem que fazer um acompanhamento. Às vezes a criança toma também alguma medicação que vai diminuir um pouquinho, né? Mas faz parte dele, então tem que deixar o natural que ele faça. Ah, tu falou em medicação, só um atalhozinho pequenininho para a mãezinha, né, que sente algum problema com a medicação, se está iniciando, então ela tem que observar, porque a criança precisa se adaptar a essa medicação, Uhum. né? Então, a fase de adaptação, tudo bem. Só que se ela nota muitos sinais, né, ou até sintomas diferentes, ela precisa retornar ao médico para que ele faça, né, a dosagem correta, Regulação. né, uma adaptação da dosagem. Isso é uma coisa importante também para a gente estar falando das Sim. mãezinhas, Com né, Amar? certeza, porque às vezes pode acontecer de dar um efeito rebote na medicação. Em vez de ele, tu dar a medicação para ele estabilizar e ele não estabiliza, ele fica mais agitado, né? Então precisa prestar. Tem o tempo, sim, de no mínimo 15, 20 dias para a criança adaptar o organismo e começar a fazer o efeito da medicação, às vezes vai até 30 dias, né? Mas depois disso, ele tem que estabilizar. Não estabilizou, percebeu que a criança continua agitada, né? Ou está muito sonolenta, causou alguma diferença no cotidiano dele, tem que chamar, falar com o médico, né? Para ver se não deu aí um efeito contrário à medicação. Isso é muito importante. Bah, a medicação é algo. E até tem medicações que eles tomam que são até medicações de uso psiquiátrico, né? E tem algumas que até demora até 2 meses a adaptação, né? Então Pra tem que fazer ficar bem ligado nisso. bem. Amada, é uma pena, né? A gente não ter mais tempo para falar mais um pouquinho, mas eu acho que é bem importante a gente pontuar sobre o BPC, Uhum. né? Que é um benefício de prestação continuada, né? Que o governo oferece, porém que tem os seus percalços aí, né? A mãezinha, Com por exemplo, não certeza. pode trabalhar, né? Então, se ela não trabalha, ela tem que fazer alguma coisa extra, né, para que ela Sempre consiga renda dar renda. conta daquela casa, né, de aluguel, né, como a gente falou lá das Pra mães tempo solo, todo. é aluguel, é alimentação, né, então são muitas coisas que Uhum. precisam ser colocadas na casa e que a mãe tem que se virar nos 30, Sim, né, amada? Fala aí um exato. pouquinho do BPC, o que elas precisam fazer, tal, para ir Então, atrás desse o direito, BP né, que elas têm. O BPC, então, ele é o benefício de prestação continuada, né, para pessoas com deficiência e idosos a partir de 65 anos, né? Para que a pessoa tenha acesso ao BPC, ela precisa ter o cadastro único. Então, ela tem que ir, então, ao CRAS ou na assistência social e fazer o cadastro único, tá? Ela tem que preencher os pré-requisitos, né, para poder ser beneficiada com esse benefício de ter a renda per capita não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo, né, entre todos os membros da família, ou seja, uma família com duas pessoas que recebam um salário mínimo já não se encaixa nos pré-requisitos aí para receber, né, o BPC. Mas, né, a gente não desiste quando ele dá indeferido, a gente tenta outros recursos, né, via judicial, para ver se a gente consegue, justificando por que aquela família precisa, né, a renda que a mãe muitas vezes recebe, né, às vezes recebe, vamos lá, uma família que receba hoje R$ 700, já não se encaixa dentro dos pré-requisitos,
né? Porque ultrapassa um quarto do salário mínimo. Então, a gente vai atrás, tenta de outras formas, né? A via judicial, comprovando ali os gastos que a família tem, com medicação, com as terapias, para que a gente consiga fazer com que essa família seja, né, beneficiada e receba esse salário mínimo. Que hoje ajuda muitas famílias, né? Porque, que nem a gente falou antes, muitas mães não têm como trabalhar, elas não têm com quem deixar o filho, então elas precisam. Eu até acho justo, e a gente vai achar uma forma aí de conquistar isso ainda, que o cuidador, ele tenha direito também a receber algo, né? Para que ele fique cuidando do filho. A gente já está aí pensando em algumas coisas, algumas ações aí, né? Vamos correr É, atrás é dos vereadores necessário, para a né, gente Lu? conseguir. Uhum. É necessário porque eu vejo, sabe, amada, assim, até com bons olhos o BPC é algo que auxilia a gente, né? Não pode falar mal só, mas Não, o que a gente vê na vivência diária aí é que essas mães, por exemplo, elas não têm direito a trabalhar com uma carteira assinada. Então, não, não têm outras regalias, como férias, né? Como não. 13º. Então, isso seriam coisas que ajudariam a mãe, ajudariam aquela família, Com né? E certeza. ajudaria com certeza essa criança que hoje o SUS não consegue sustentar, como nós falamos anteriormente ali, em relação às terapias e tal, e as mães têm que se virar para conseguir dinheiro para pagar um terapeuta aqui, um terapeuta ali, uma consulta às vezes, né? Ah, o neuro não, mas o neuro só vai atender daqui tantos meses, mas meu Deus, precisa trocar a medicação da criança, precisa de Não, receita, precisa. É uma loucura. Ainda não. que a PAI tem, né? A PAI, sempre achei essa coisa muito bacana na PAI, que tem médicos que auxiliam vocês, né? Isso eu Graças a acho Deus. muito lindo e é um apoio maravilhoso para os pais, né, amada? Com Mas certeza. assim, eu gostaria de lutar, sabe? Gostaria muito de lutar, assim, ferrenhamente, para que essas mães tivessem esse direito, sabe? De Com poder certeza. trabalhar, ou então que pelo menos, né, essas mães atípicas, relacionadas principalmente ao autismo, há uma diferenciação, né, nas dificuldades que essas mães encontram, que elas pudessem ter esses outros direitos, aí, esses outros aportes financeiros, né, amada? Com certeza. Eu acredito que todas as mães de crianças com deficiência deveriam receber. Porque justamente isso, né? Elas têm que muitas vezes abdicar de ir trabalhar fora para ficar cuidando do filho, porque ou elas têm que levar no médico, ou foi chamada na escola e precisa ir na escola. Então, se ela está trabalhando, ela já não fica muito tempo no serviço porque manda embora, porque ela tem que estar saindo toda hora, né? Então, tem tudo isso que a gente precisa o quê? Pensar e ir buscar. Né? E buscar atrás de políticas públicas onde a gente possa sim lutar pelos Isso. direitos dessas mães. Não vamos desistir, a gente vai lutar e uma hora a gente vai conseguir. Fazer Pode até um demorar, mas yes a aí, gente nós vai. duas aí, ó. É. Levanta a mão aí, uhul. Amada, Deus te abençoe. Nossa, foi muito, muito, muito especial tu aqui hoje com a gente. Nós vamos largar essa a tua entrevista aí. Eu tenho certeza que muitas mãezinhas vão ser alertadas, né, para muitas coisas que a gente conversou aqui, inclusive mães que não têm diagnóstico ainda, vão, né, se antenar de muitas coisas, profissionais que assistam, né, essas meninas que estão iniciando aí na educação, meninas que estão iniciando na área da saúde, né, então que realmente eles possam, né, absorver tudo que a gente conversou e possam replicar também, Com né, certeza. amada? Possam seguir aí o nosso canal, ativar o sininho lá. Eu Sim, sempre esqueço de falar isso, me isso acostumando, aí. Vamos que é semear, muito né, a semente. importante para nos ajudarem, né? Para que outras tantas pessoas possam estar aí ligadas e aprenderem bastante. Beijo no teu Com coração, certeza. amada. Eu que Parabéns pelo agradeço. teu trabalho, lindo, 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 lindo o teu trabalho, essa tua disposição em estar servindo aí os nossos amados, mesmo fora da PAI. Obrigadão, amada. Sim. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade.
E até a próxima, porque com É, certeza vai ter próxima. vamos lá, a hora que quiser, é só chamar que a gente está aí para isso. Disseminar a Beleza. sementinha da conscientização, né? E realmente levar aí e transformar a inclusão para que ela seja eficaz e de qualidade para todo mundo. É mesmo. Queridos, então, muito obrigado por estarem nos assistindo, né? Que vocês possam, amados, buscar o conhecimento em todas as áreas, mas não façam com que esse conhecimento fique para si, que você possa aí estar, ó, transbordando de conhecimento sobre as outras pessoas, mesmo que você não tenha um filho, né, com algum problema de saúde, né, com algum problema sensorial, enfim, né? Que você possa estar auxiliando outras pessoas através do conhecimento que você tem recebido aqui do nosso canal, tá bom? Olha, uma coisa importante sobre o autismo é a discriminação. Quando as crianças estão numa fila de banco, eles têm prioridade. Aliás, agora não é mais prioridade, né? Agora é? Como é que é? Antes eles tinham. Eles têm prioridade de atendimento, sim. Não, mas é que mudou o termo, né? Antes eles tinham, agora eles têm prioridade, né? Prioridade, é. Agora eles Eles têm têm prioridade. prioridade Então, de é atendimento. prioridade, prioridade. E se a criança se jogar no chão, ou se a criança começar a gritar, ou se a criança começar a chorar, ou balançar os bracinhos, ou se balançar. Queridos, entendam. Não fica Essa olhando, mãe né? não é criança mal educada, não é mãe que não soube ensinar. Tenha Uhum. um coração empático com essa mãe, auxilie essa mãe, ao invés de ficar falando para o colega do lado, enfim, que machuca muito o coração dessas mães. Vocês não têm ideia. Então, no que vocês puderem, até se você for vizinho de uma mãe atípica, põe lá a tua mãozinha e Se auxilia. ofereça, se Se ofereça ofereça. para ajudar, é. Às vezes é só dar a mão, né? Só dar um abraço, só vai lá e faz um cabelo bonitinho que já vai ajudar a mãe. Amor, acabou o nosso horário. Obrigado, Beijo, obrigado, beijo. obrigado, queridos. Vamos Tchau. multiplicar isso aí, tá bom? Obrigadão. Tchau, Obrigada. querido. Tchau.